Boa noite, amados irmãos, bem-vindos para mais uma palavra pastoral que o Senhor tem preparado para nós e que vai trazer para nós através do Espírito Santo. E com certeza vai ser uma palavra de muita ajuda, de força e consolo. E temos aqui para texto, da Sagrada Escritura, a palavra que está no livro de Salmo, no capítulo 119, no versículo 82, que diz assim: Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entrando, dizia: Quando me consolarás tu? Bem, amados irmãos, o salmista, nesse texto da Sagrada Escritura, estava recorrendo a Deus porque estava passando por uma situação muito difícil. Uma situação, a Sagrada Escritura relata uma situação desesperadora, aonde ele olhava para si e olhava ao seu redor e não via saída para a situação. Então, ele não teve outra linha, outra situação a não ser recorrer a Deus. E ali ele pôde reconhecer que por si só não teria solução, não teria condição de resolver as coisas e teve consciência de que teria que recorrer a Deus. Isso tem muito a ver, amados, tem muito a ver com relação ao amor e à graça de Deus. E o salmista se achegou a Deus com a sua plena confiança, na certeza de que Deus o consolaria, Deus o ajudaria a sair da situação. Bem, amados irmãos, há alguns pontos aqui do salmista que a gente pode trazer também para nós nos dias de hoje, né? Primeiro, reconhecer, que somos fracos, que chega-se também a um ponto da nossa vida que pode acontecer com a gente de olhar ao nosso redor, olhar para frente e não ver solução. E nós temos a graça a quem recorrer também, tomando o salmista como exemplo, recorrer a Deus. Então, amados irmãos, como ele, nós muitas vezes podemos nos achar sozinhos, incapazes, E chegar ao ponto, e até bom, amados irmãos, isso, porque quando acontecem estas coisas, nós vamos ver lá que o apóstolo Paulo tem um exemplo maravilhoso com relação a isso, que ali ele relata que na fraqueza dele, depois eu vou ler, na fraqueza dele, ele reconhecia o amor de Deus, a graça de Deus. Então, amados irmãos, hoje nós não estamos sós. Como muitas vezes a circunstância, tudo aquilo que envolve-nos no caminho como filhos de Deus, muitas vezes passa uma imagem de que desesperadora, como a situação do salmista, e passa-se a imagem de que nós estamos perdidos, esse problema, essa situação não tem saída e ficamos fracos em tudo isso. E aí vem aquilo que nós estamos vivendo agora, a força da palavra, amados, ela muda as coisas. Como, por exemplo, aquilo que hoje nós estamos vivendo, aquilo que nós vivemos em cada serviço divino. Nós vamos à casa de Deus, porque precisamos ouvir a Deus. E claro, amados irmãos, isso também serve de um alerta para nós. Nós não vamos na igreja porque talvez se a gente não for, o pastor vai ligar para mim na segunda-feira, ou eu vou na igreja porque minha mãe, quando jovem, meu pai
se eu não for, ele fica bravo comigo, fica aborrecido. Não. A gente tem que ter essa consciência aqui de que nós vamos na igreja ouvir a Deus falar conosco justamente para buscar estas forças, ajuda, o consolo, tudo aquilo que muitas vezes a situação nos envolve de tal maneira que nós achamos que e é maravilhoso de saber e tomar a mesma consciência que o salmista de saber de que nós somos dependentes da graça de Deus. Isso é fato. Somos inteiramente dependentes da graça. E por isso, amados irmãos, o Senhor Jesus sabia disso. E por isso ele instaurou a sua igreja, e por isso ele colocou a palavra de Deus para que nós, com alegria e amor e com essa confiança, gente, vai lá ouvir a, a, a resposta, né? Receber a palavra de Deus ali nas nossas mais necessidades. Um pensamento, amados irmãos, que às vezes a gente talvez não lembre mais ou passa desapercebido diante de tanta preocupação e situação. Nós fomos batizados um dia com água. E através deste batismo, amados irmãos, nós iniciamos uma proximidade com Deus. O batismo com água, quando levamos nossas crianças ali ante o altar, né? Ali a alma da criança, ela alcança a proximidade com Deus, e isso não muda mais. Aquele que foi batizado em nome de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ele carrega consigo esses dons de Deus, e posteriormente nós recebemos os dons do Espírito Santo. E além disso, amados irmãos, quando estas forças começam a querer ser superior, né? Ela pode ser superior aos nossos pensamentos, à nossa situação, mas não é superior a Deus, né? Não tem um ditado que quando a gente reclama muito de uma situação, de um problema, e pensamos que esse problema é muito grande, que não vai ter situação, e recorremos a Deus, e a maneira que temos de recorrer a Deus é dizer, Senhor, eu tenho um grande problema. Não, é o inverso. Problema, eu tenho um grande Senhor, que é Deus, né? É um ditado até bastante conhecido entre nós. E vejamos aquilo que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9. É aquela passagem onde Paulo pedia nas orações, pedindo para Deus tirar o espinho da carne, né? E a resposta de Deus para ele foi essa. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falando para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, ele, né, aqui fala bem claro, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Nas fraquezas. Quando é que nós, amados irmãos, recorremos a Deus com mais ênfase, com mais constância? Nas lutas, nas nossas fraquezas. E o Senhor Jesus sabia disso, por isso, amados irmãos, além de nós ter renascido de água, sermos batizados, renascermos do Espírito, né? Fomos batizados com o Espírito Santo, ali recebemos os dons do Espírito Santo. Além disso, e também da sua palavra, que hoje nós vivemos como força e consolo, nós também vivemos a graça do sacramento, que isso é força. Ali é renovado, né? Quando nós recebemos o sacramento, nós somos renovados com novas forças, com novo consolo, com nova ajuda, aquilo que o salmista buscava em Deus.
E, amados, por isso nós devemos lembrar da graça que nós vivemos, né? De sermos batizados, de receber o Espírito Santo, de termos a palavra, termos a igreja, fazermos parte do plano de salvação. E além disso, amados irmãos, Jesus, sabendo que necessitaríamos deste consolo, ele instituiu a Santa Ceia, que não deve ser uma rotina para nós, cada vez que nós se achegamos ao altar do Senhor, mas ali ter o pleno reconhecimento de que o Senhor Jesus quer compartilhar conosco as mesmas forças que ele teve para vencer tudo, até a morte na cruz. Ele quer e deseja participar isso conosco. E ele também reforçou, amados, quando disse cá para cada um de nós: eis que estarei convosco todos os dias. Há consolo maior, amados irmãos, para estas situações que muitas vezes quer nos sobrecarregar, quer nos desanimar, quer nos colocar numa mesma situação que o salmista. Mas nós temos a quem recorrer. Tomamos esse exemplo, amados, e vamos adiante, buscando força na oração e estando junto a Deus em cada momento. Que todos tenham uma abençoada noite e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.